Oi, gente, eu me chamo Vitor, sejam todos bem-vindos a esse canal. No encontro de hoje, nós vamos comentar sobre a biossíntese das fibras elásticas, vamos falar um pouquinho sobre as etapas de produção e também um pouquinho sobre as propriedades dessa fibra, né? O que torna a fibra elástica elástica. Vamos lá? Bom, gente, as fibras elásticas, elas são proteínas, e como todas as proteínas, elas também são formadas por sequências específicas de aminoácidos. E esses aminoácidos da composição das fibras elásticas são importantes porque é graças às propriedades deles que as fibras possuem a propriedade elástica. Para vocês entenderem como que a sequência de aminoácidos, que a gente já está falando desde síntese de colágeno, é importante para a função da proteína. Então, existem aminoácidos aqui na nossa fibra elástica que são importantes para a função que ela desempenha, como, por exemplo, a desmosina e a isodesmosina, que são aminoácidos da composição dessas moléculas, beleza? Que vão estar associadas à propriedade elástica da fibra. Então, ter esses aminoácidos na composição das fibras elásticas é muito importante para a propriedade que ela desempenha. E como que acontece a estrutura de uma fibra elástica? Existem moléculas menores que a gente chama de elastina, e essas moléculas estão associadas umas com as outras através de ligações cruzadas, mediadas principalmente pela desmosina. Olha que interessante. E o que acontece? Se a gente olhasse aqui um aumento, deixa eu pegar meu laser. Se a gente olhar aqui então em um aumento, nós veríamos cada linha azul dessa é uma elastina e ela está associada com a elastina adjacente por causa da desmosina. Então, perceba, forma uma rede, e essa rede é superconectada. Só que essa rede ela é capaz de encurtar graças a essas ligações cruzadas. Porque, além disso, meus amigos, a cadeia que forma a elastina é feita por aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. E essa repetição causa uma afinidade na própria molécula que faz com que ela se enrole. Somado com essas ligações cruzadas, a molécula pode se relaxar ou se contrair. Então, essa composição molecular bioquímica dá para a fibra elástica essa capacidade de distensão, que é muito importante e que vai dar nome para a fibra, né, gente? Vai dar nome para a proteína justamente por causa da função elástica. Então, vamos para um mecanismo interessante que é a formação dessas fibras, tá? Então, gente, como vocês já sabem, as proteínas elas são codificadas pelos nossos genes. Tudo começa no nosso gene. O gene responsável pela produção da elastina, que é o ELN, ele é um dos maiores genes que nós temos no corpo. Então, lá tem as informações necessárias para a síntese de proteína. Vai ser formado um RNA mensageiro, esse RNA mensageiro vai ser, então, traduzido em proteínas, né, em aminoácidos, enfim, que vão se agrupar formando as proteínas. Então, esse processo acontece nas fibras elásticas também. E a primeira etapa dessa produção é a formação de microfibrilas de fibrina 1. A fibrilina 1, ela é um monômero que vai ser levado, tudo isso é feito, gente, fora da célula, tá? Uma síntese bem semelhante ao que acontece lá na fibra colágeno. Então, na parte externa da minha célula, da membrana da célula que está produzindo essa fibra, inúmeras células produzem fibras elásticas no nosso corpo, inúmeras. Células musculares lisas, fibroblastos, tudo bem? Então, ela é produzida por diversas células. Então, na membrana externa dessa célula, são depositadas várias moléculas de miofibrilina, de fibrilina 1, que vai se agrupar formando microfibrilas de fibrilina 1. E elas são moléculas, olha só, que têm um aspecto de cabeça, região N-terminal, e de cauda, região C-terminal. E elas vão sendo depositadas, ó. A cabeça interage com a cauda de outro monômero, perfeito? E isso vai se repetindo, formando então a microfibrila. Na região da microfibrila já formada, a gente começa o depósito do que a gente chama de molécula de tropoelastina.
ela é muito importante porque é justamente o acúmulo dessas moléculas no arcabouço de miofibrila que vai dar origem à nossa fibra elástica. Então, as moléculas de tropoelastina são depositadas ao longo desse arcabouço. Só que isso só acontece porque nós temos a participação aqui dessa proteína, que é chamada MAGP1. Graças à presença dessa proteína, a tropoelastina pode ser depositada. Só que não é só o depósito, porque uma molécula de tropoelastina tem que interagir com a outra subjacente, formando essa superfície amorfa aqui, que vai ser a nossa elastina. Então, nós temos uma elastina sobre um arcabouço de microfibrila de fibrilina. E essa formação amorfa só acontece por causa da presença dessa proteína. Bom, então depois da montagem das fibras elásticas que se dá na região da membrana plasmática, né, na parte extracelular, igual acontece com as fibras colágenas, são formadas as fibras elásticas que são amorfas. E essas eletromicrografias permitem que a gente observe essa característica. Essa região amorfa é formada pela região de fibras elásticas. E se a gente comparar a morfologia dessa região com essa região aqui de baixo, a gente vê que tem uma diferença. E tem uma diferença porque essa área organizada é representada pelas fibras colágenas. Olha que interessante nessa outra eletromicrografia. Todos esses pequenos feixes, né, formam as fibras colágenas, que a gente vê esses pontilhados aqui. Enquanto na região de elastina o que a gente vê é realmente um emaranhado, né? Porque é uma estrutura em rede que vai se formando. Então, perceba como essas estruturas são diferentes. Por isso que elas têm funções diferentes e a sua localização nos tecidos, né? A proporção entre elas é diferente por causa das funções que elas desempenham, tá bom? As fibras elásticas, elas não são coradas pela eosina, então, num corte de rotina em HE, que é o que a gente acaba trazendo para as aulinhas, a gente não consegue ver, mas em corantes especiais a gente consegue ver as fibras elásticas, tá bom? Bom, gente, e aí vocês podem se perguntar como que é a apresentação dessas fibras nos tecidos, né? Nas lâminas que podem aparecer nos livros de histologia, nas aulas, né? Então, como eu já disse, as fibras elásticas elas não são coradas pela eosina. Então, a gente não consegue observar elas nas colorações de HE, que é o mais comum. Então, a gente precisa fazer algumas colorações específicas. Mas antes da gente observar essas duas lâminas, eu queria falar para vocês que as fibras elásticas elas podem se apresentar de duas formas. Existe uma forma fibrosa, que está vindo aqui representada por essa lâmina de mesentério, e existe uma forma lamelar, que está sendo representada por esse corte em artéria aorta. Então, percebam, as duas regiões, tanto o mesentério como a artéria aorta, são ricas em fibras elásticas, mas essas fibras estão dispostas de forma diferente. No mesentério, a gente consegue ver essas redes, né? Essas várias tramas. E percebam, essas partes fininhas, esses cabelinhos, são fibras elásticas, e essa região mais espessa são fibras colágenas, para vocês perceberem como que as fibras elásticas são mais finas em relação às fibras colágenas. Já nessa artéria aorta, que é uma artéria elástica, as fibras elásticas estão na forma de membranas onduladas, né, de lamelas fenestradas. É um termo bastante usado para descrever esse padrão de apresentação. E cada uma dessas lâminas foi corada por um método diferente, né? No mesentério foi usado o corante ressocina-fucina
e já no da artéria aorta foi curado pelo método de Weigert. Então, para a gente evidenciar cores diferentes, tá? Existem técnicas específicas para observar as fibras elásticas, tá bom? Então, não é comum a gente ver nas colorações de HE. Bom, gente, deixa aí para vocês as referências que eu uso para montar minhas aulas de histologia. Esses livros são incríveis, qualquer um deles é perfeito para você entender um pouquinho melhor sobre as células. Agradeço pela sua visualização, deixa seu like para mim. Qualquer dúvida deixa no comentário ou me manda mensagem lá pelo Instagram. Não vão ficar com dúvida não, tá bom? Muito obrigado e tenham todos uma excelente semana.